Em sequência ao conteúdo da nossa primeira aula de projetos de máquinas agrícolas, onde nós estamos vendo rotas de desenvolvimento de uma máquina agrícola, nós vamos ver mais um exemplo sobre aquele passo a passo que eu passei para vocês na segunda aula. Esse passo a passo que nós temos primeiramente reconhecimento sobre o problema, definição de objetivo central, requisitos da operação, desenvolvimento de ideias, princípio da operação, projeto de dimensionamento e especificação, a prototipagem, avaliações e análise e chegando até um produto final. E nesse segundo exemplo, nós ainda continuamos com o problema que nós relatamos na última aula, o problema sobre a adubação nitrogenada em cana-de-açúcar. E na aula passada nós falamos sobre o desenvolvimento de um sistema mecânico funcionador no solo para fazer a aplicação do fertilizante líquido. Mas nós vimos que naquela etapa eu trouxe para vocês o caso de o desenvolvimento de um sistema funcionador do solo. Mas ainda não tínhamos um sistema para fazer a aplicação, a injeção do fertilizante. E é isso que eu vou trazer para vocês nessa parte onde eu trago esse exemplo que segue essa sequência de metodologia em projeto de otimização de máquina agrícola. Nesse caso, nós já estamos mostrando os requisitos da operação, até porque o objetivo é o mesmo, o objetivo e o reconhecimento do problema é o mesmo. O objetivo é fazer o funcionamento do solo e injetar o fertilizante em profundidade. Mas os requisitos da operação é diferente dos requisitos do mecanismo funcionador. Aqui, na aplicação, o requisito é o seguinte: o requisito é injetar, por exemplo, o fertilizante nessa profundidade maior que 50 milímetros. Injetar nessa profundidade 50 a 100 milímetros. E olhem, a injeção ela tem que ser sincronizada com a perfuração no solo. E outro requisito é que nós vamos ter que ter uma dosagem que possibilite uma aplicação com taxa variável. Então, basicamente, eu defini 3 requisitos para a operação: aplicação em profundidade, injeção em profundidade entre 50 a 100 milímetros, esse foi o primeiro requisito. O segundo requisito foi aplicação sincronizada com o processo de perfuração no solo, segundo requisito. E o terceiro requisito é que o sistema faça uma aplicação com dosagem de acordo com a recomendação de adubação nitrogenada, ou seja, possibilite uma aplicação com taxa variável. Vamos dar sequência e agora vamos falar sobre o desenvolvimento das ideias. E da mesma forma que eu falei para vocês sobre o desenvolvimento das ideias lá no mecanismo funcionador, para chegar aqui nesse layout, que foi o layout definitivo, nós levamos um tempo de trabalho. Nós demoramos 1 ano, 6 meses para desenvolver esse croquis final. E nesse croquis final eu explico para vocês qual que foi a ideia. E aqui a ideia, né, desse sistema hidráulico dosador injetor de fertilizante líquido, ele é baseado nesse sistema que nós chamamos de unidade dosadora injetora de fertilizante. E para atender, né, aqueles requisitos, nós consideramos o seguinte: aqui nós adicionamos um câmbio excêntrico que foi projetado para que a injeção seja sincronizada com a perfuração do solo. Então nós consideramos esse câmbio excêntrico para fazer esse processo. Nós também consideramos, né, utilizando esse câmbio excêntrico, nós conseguimos que a aplicação seja realizada, além de ser sincronizada com o processo de perfuração, ela seja realizada na profundidade de 50 a 100 milímetros de profundidade. Então, nós conseguimos atender 2 requisitos utilizando o acionamento dessa bomba dosadora injetora, utilizando um câmbio excêntrico. Já para atender
a recomendação de uma aplicação com dose variável, nós desenvolvemos um pistão com uma ranhura. E essa ranhura, ranhura ou sulco, ela possibilita que o fluido se comunique aqui com o retorno do fertilizante. E nesse pistão ele possui um ajuste angular. Então ele possui um ajuste angular em torno aqui de 360 graus, em que possibilita que o fluido se comunique mais ou menos com o retorno em função da posição angular. E o princípio aqui de funcionamento é o seguinte. Então, vamos aqui analisar o sistema. O sistema ele é baseado, o sistema hidráulico, é baseado por um reservatório, por uma sucção, por uma via de injeção e por uma via de retorno. E esses controles, de fluxo aqui através das vias é realizado por essas válvulas de retenção. Essa válvula de retenção na injeção, ela possui uma pressão de abertura bem maior, 12 vezes maior do que a pressão de abertura aqui do retorno. Então, o fluido ele se comunica mais ou menos com o retorno em função da posição angular desse pistão. Quando o fluido ele se comunica com o retorno, o fluido, devido à menor resistência nessa linha de retorno, o fluido ele vai ser direcionado para o retorno. Então, nós conseguimos fazer o controle da quantidade que está sendo injetada aqui na linha de aplicação em função desse princípio, que é a pressão de abertura do retorno. E é claro que é controlado também aqui através da posição angular desse pistão, que permite mais ou menos quantidade sendo comunicada aqui com o retorno. Também no sistema possui aqui uma válvula de alívio, segurança, caso ocorresse algum tipo de sobrepressão. E o mais inteligente desse sistema é que ele é composto aqui por uma bomba de deslocamento positivo. Então, no caso de entupimento aqui do injetor, se o sistema tem disponibilidade de potência, a tendência é aumentar a pressão, fazendo com que ocorra a desobstrução do injetor. Vamos aqui na sequência mostrar, a partir desse esboço, desse layout, nós consideramos esses princípios numa modelagem que nós fizemos aqui no ambiente do Simulink, do MATLAB. Nós consideramos os componentes, como aqui o reservatório, as tubulações, as válvulas de retenção na linha de sucção, na linha de pressão e também na linha aqui do retorno, Então aqui na linha do retorno, a linha de sucção, o pistão, e nós tomamos como consideração todos os princípios lá, o princípio de rotação, Qual que é a velocidade de deslocamento, Nós tomamos tudo isso no princípio da operação, A velocidade de deslocamento, o formato desse came, isso tudo nós levamos lá em consideração no desenvolvimento desse modelo analítico, para nós fazermos então para ter base para o dimensionamento e também para a análise dos resultados desse sistema. Nós consideramos, por exemplo, a pressão de abertura dessas válvulas. Tudo isso foi considerado no princípio da operação. E aqui o princípio mais básico desse sistema, a forma mais importante desse sistema, é a comunicação do fluido através do injetor, onde nós tomamos aqui como consideração a equação do orifício, a equação do orifício constante, que é aquela mesma equação que vocês veem lá em irrigação, em que a vazão através de um orifício é igual ao coeficiente de descarga vezes a área raiz de 2GH. Então, esses foram os princípios básicos desse sistema que nós utilizamos para fazer o dimensionamento, e
para fundamentar a esse produto final, a esse protótipo, né, virtual final aqui que nós chegamos. Esse protótipo virtual vocês podem enxergar, né, observar melhor o Kami excêntrico. O Kami excêntrico que eu comentei com vocês, né, que tem duas funções, né, que atende, que foi utilizado, né, foi aplicado para atender dois requisitos, né, que é a injeção na profundidade, a injeção do produto na profundidade de 50 a 100 milímetros e também uma sincronia da injeção do fluido com a perfuração do solo. E esses requisitos aí foram atendidos então a partir dessa aplicação, né, desse câmbio excêntrico. E aqui nós vemos também o componente, né, do pistão, onde eu comentei com vocês que ele possui então essa ranhura aqui em torno do eixo axial. E essa ranhura, né, em torno desse eixo axial faz com que esse mecanismo ele permita uma maior ou menor comunicação do fluido com o retorno do fluido aqui para o reservatório. Então, de acordo com essa posição angular desse pistão, nós vamos ter uma maior ou menor comunicação do fluido com o retorno. Isso vai impactar diretamente na quantidade que é injetada de fluido lá na linha de pressão. Então aqui nós temos, por exemplo, uma vista frontal do mecanismo, uma vista parcialmente explodida, mostrando, né, os componentes, como as válvulas, né, de retenção na sucção, retorno, e aqui na parte de baixo a pressão, o pistão e também aqui nós temos o mecanismo onde nós fazíamos o controle da posição angular desse pistão. E na parte superior nós vamos ter o seguidor, o mecanismo seguidor da linha do câmbio excêntrico. Este projeto, né, a execução desse projeto nos rendeu uma outra patente, né, uma patente aqui em 2016, e esse sistema aqui funcionou muito bem. E eu vou mostrar para vocês a realização na etapa de prototipagem. Então esse aqui já foi o protótipo, né, construído, né, e nós fizemos, né, basicamente as avaliações, né, desses protótipos em função dos três requisitos que nós comentamos, que eu comentei, acabei de comentar com vocês. Então as avaliações basicamente elas seguem, né, seguem os princípios, né, de análise dos requisitos que foram definidos para o protótipo. Então, aqui uma função, né, interessante, né, mostrando também aquela simulação, aquela modelagem em simulação, né, que nós fizemos lá em Simulink MATLAB, né, podemos ver, observar essa linha de simulação e o que nós aqui medimos, né, de pressão lá na base da câmara, né. Então, se eu retornar aqui a imagem, vocês podem observar que aqui tem um mecanismo que está medindo um transdutor, né, de pressão que está medindo a pressão, né, na base da câmara de pressão do pistão. E vamos aí, então seguir. E aqui eu vou trazer para vocês, né, mostrar o funcionamento desse sistema. Então vamos aqui utilizar o play, né, para a gente poder observar. E a gente vai observar aqui, né, esse mecanismo aqui está parado, né, só está funcionando só o sistema mecânico funcionador e com a injeção. E vocês podem identificar, né, que o mecanismo, ó, realmente ele faz a injeção próximo da profundidade máxima. E nós vemos que aqui nessa câmera lenta nós conseguimos observar que a velocidade do fluido ela possibilita a criação, né, de um bulbo úmido ali em torno, né, do ponto de aplicação. Aqui, então, esse é um teste, né, estático, né, um teste estático aí para mostrar, né, o princípio de funcionamento do sistema. Após esses testes, né, estáticos aqui numa caixa de solo, né, eu vou mostrar para vocês um outro vídeo. Agora um vídeo do mecanismo em funcionamento na caixa de solo. Então aqui nós tínhamos, né, um medidor de vazão, né, e vocês podem ver também uma célula de carga medindo a força, né, com que era realizado as perfurações no solo.
Então essa é uma célula de carga em S, e o mecanismo aqui nós podemos ver também o carrinho guia, né, fazendo aquele movimento de vai e vem no mesmo sentido de deslocamento da máquina, e aqui uma imagem, né, claro, desacelerada. Mas esse é o produto final? Esse é o produto final? É uma pergunta. Provavelmente não. É claro que nós conseguimos, né, bons resultados, mas é necessário, né, se fazer sempre aquele processo, né, de questionamento, e é um produto que está pronto para o mercado, né, sempre nós temos aí que estar em questionamento sobre isso. E nesse caso que nós estamos aí trabalhando com uma inovação, onde nós até alcançamos aí uma patente, dificilmente na primeira tentativa nós vamos aí conseguir chegar com um produto final pronto já para o mercado. Mas nós temos aí um produto que atende, né, os requisitos básicos, né, que nós pensamos para resolver aquele problema sobre a aplicação, né, a adubação nitrogenada em cana-de-açúcar. E isso, né, nos confere a possibilidade de pensar, né, novas versões já otimizadas do produto. Eu comentei com vocês lá na parte 2 da aula que o sistema ele era acionado utilizando as rodas de contato com o solo. Mas uma nova versão, por exemplo, esse sistema pode ter um acionamento a partir, né, da tomada de potência do trator. A partir, né, da tomada de potência do trator, ele pode realizar aqui o acionamento, né, desse mecanismo funcionador e também acionamento aqui desse injetor. Então essas aí são algumas das soluções, né, possíveis para melhorar esse processo, né, já que a gente teve problema, né, com patinagem. Porque o que acontecia? Quando nós encontrávamos um solo com maior nível, né, de resistência à perfuração no solo, a tendência do mecanismo era travar em relação ao solo, fazer com que a roda de solo, né, patinasse, e nós tínhamos um problema com danos na haste. Então esse era um dos problemas que nós verificamos, e isso pode ser minimizado quando nós trazermos essa disponibilidade de potência a partir da TDP do trator. Então essa já é uma possibilidade, né, de melhoria, e que nos falta fazer essa concretização. Aqui uma outra vista, né, mostrando que enquanto nós pensamos, né, quando nós fizemos esse primeiro desenvolvimento, nós trabalhamos no desenvolvimento de uma unidade, mas essa unidade ela pode ser replicada, né, em múltiplas linhas. Então é esse, né, um outro conceito, né, que mostra aqui então réplicas, né, réplicas colocadas em linhas, né, para melhorar, aumentar, né, a capacidade operacional da máquina, já que nesse processo de perfuração de solo não é demandada, né, uma potência tão alta, porque a ideia é fazer uma incisão no solo, uma incisão pontual no solo. Isso não demanda tanta potência. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos replicar em uma quantidade maior, né, de unidades. Mas é só isso, né, que é necessário para a otimização desse equipamento? Talvez não, né? Talvez seja ainda necessária mais ideias e um maior nível, né, de detalhamento, e maior para se ter uma concretização, né, de um produto que esteja aí pronto para o mercado. Mas vamos ver então um resumo sobre esse modelo, né, de nascimento aí de uma máquina agrícola, né? Vamos fazer esse resumo com essa reflexão, né, que parte, né, de um início com uma caracterização da operação, né, um estudo sobre a operação, e esse estudo ele parte, né, de um estudo teórico, né, baseado em referências, baseado também, né, em observação do processo sendo realizado de forma atual, observação, né, de sequências, né, de eventos. A partir desse estudo inicial, podemos pensar em soluções, né, com viabilidade para ser aplicado para a melhoria, né, do processo, né, baseado naqueles conceitos que nós vimos, né, de otimização, né, que são baseados em, por exemplo, na redução de custos, na redução de impactos no meio ambiente, na melhoria da qualidade da operação,
em conceitos como também a redução de custos operacionais, né, melhoria de desempenho da máquina. A partir da observação de viabilidade, né, de sistemas que fazem com que tenham melhorias, né, para o projeto, né, nós podemos trazer uma concepção, né, para a máquina, para o mecanismo, para depois, a partir dessa ideia, né, partimos então para o projeto, né, construção do protótipo. E esse protótipo ele pode ser, de certa forma, instrumentalizado, né, colocado instrumentos para facilitar a obtenção desses dados ou para facilitar a realização dos ensaios, mas lembrando que essa instrumentação, ensaios ou ainda, né, os testes de avaliação básica são baseados em função dos requisitos que são idealizados ali para melhoria no projeto. Nós, como engenheiros, nós vamos analisar esses resultados obtidos a partir dos testes e vamos chegar nessa etapa final aí do projeto de otimização das máquinas agrícolas. E esse ciclo, é claro, que como eu disse para vocês, lá no início, né, da nossa primeira aula, de certa forma ele nunca para. Nós vamos sempre ter evoluções das máquinas, né, evoluções para melhoria no conforto, né, evoluções para ter um melhor desempenho da máquina, e esse é um ciclo que inicia e se reinicia constantemente. Agora eu vou deixar para vocês um exercício, e esse exercício, né, vocês vão identificar o passo a passo do problema principal, o objetivo central, requisitos da operação, a solução tecnológica, princípio da operação, o método utilizado no desenvolvimento do projeto, as características do protótipo, as avaliações e resultados final. E vocês vão fazer essa identificação baseada nesse trabalho publicado aqui pelo professor Volpato. Na verdade, não um trabalho publicado, essa é a publicação, mas o trabalho foi desenvolvido pelo professor Volpato. O professor Volpato é professor da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras, e esse é um projeto que foi a base do doutorado do professor Volpato, e esse trabalho foi orientado aqui pelo professor Oscar Braunbeck. E o trabalho versa aí sobre o desenvolvimento e avaliação de um protótipo de um cortador de base para colhedoras de cana-de-açúcar, e foi publicado lá no ano de 2002. Então vocês vão identificar essa sequência de passo a passo, né, no trabalho desenvolvido pelo professor Volpato. Então aqui nós temos então uma visão geral, né, desse modelo da colhedora aqui de cana picada, e o professor Volpato ele trabalhou então na melhoria, né, desenvolvimento aqui desse protótipo, né, de um cortador de base, né, o cortador de base aqui da cana-de-açúcar, que é esse instrumento que fica aqui nessa parte, né? Então, após o alinhamento aqui das linhas da cana-de-açúcar, aqui por esse instrumento aqui, que é o divisor de linhas, né? As linhas são direcionadas aqui pelo defletor, são direcionadas ao corte de base. E nesse corte de base, né, nós temos não podemos falar problemas, né, mas temos vários, né, desafios até hoje, que desafios em relação à altura de corte. Por quê? Porque dependendo aqui da altura de corte, nós vamos ter, se a altura de corte for um pouco acima, né, nós estamos deixando o produto do campo. E é nessa parte da base aqui da cana-de-açúcar que nós temos a maior quantidade, né, de açúcar, né, maior proporção de açúcar na planta. Agora, se nós cortamos, né, realizamos o corte muito próximo do solo, além do desgaste que se traz, um maior desgaste que se traz para a faca aqui, para o conjunto de facas, né, do corte de base, nós vamos trazer um maior nível de impureza e também vamos trazer um maior desgaste, né, um maior dano aqui para essas soqueiras. Em contraposição, também uma altura maior aqui no corte também traz um maior nível, né, de abalo nessas soqueiras.
Então, é uma questão bastante complexa essa operação, essa qualidade dessa operação do corte de base aqui na cultura da cana-de-açúcar. Então vocês vão observar tudo isso aí no trabalho do professor Volpato e vocês vão responder essas questões, né? Vocês vão identificar esses problemas, objetivo central e essa sequência de passo a passo aí no trabalho do professor Volpato. E aqui mostra então um pouquinho do que eu estava falando para vocês, né? Que idealmente esse corte ele tem que ser realizado, né, junto aqui na base, mas além de tudo isso ainda tem os problemas, né, com o microrrelevo, né, do solo, né, porque o relevo do solo ele não é perfeitamente plano. Então tem várias questões aqui associadas com esse corte de base e veja como que é interessante, né, essa área que é o projeto e otimização das máquinas agrícolas, né? Então, se a gente for observar todas as operações, é claro que todas as operações elas podem ser melhoradas para se ter um melhor desempenho em qualidade, ou então um melhor desempenho da operação, ou então trazer um melhor conforto de operação para o trabalhador, uma maior capacidade operacional, pode ter uma melhoria nos aspectos, né, para o meio ambiente, e isso tudo aí vocês podem pensar para as operações que são realizadas por máquinas na área agrícola. E hoje, é claro, nós temos aí quase que uma totalidade, né, das operações nas áreas agrícolas podendo ser realizadas de uma forma mecanizada. E aqui mais alguns detalhes aí que vocês vão encontrar lá no projeto, né, do professor Oscar Braulbeck, aqui dando um destaque para um mecanismo 4 barras, né, um mecanismo pantográfico 4 barras, né, um mecanismo de segmento aqui do solo, utilizando o princípio do mecanismo 4 barras, que também é o mesmo mecanismo que nós vamos também ter no princípio lá no carrinho, né, de uma semeadora adubadora. Dessa forma, eu finalizo a videoaula. Esse trabalho, a referência desse trabalho, ela é aberta, né? É um trabalho que está disponível na plataforma Cielo, então vocês vão conseguir acessar com certeza esse trabalho. E esse é o exercício. Para finalizar, eu agradeço, até mais e obrigado.